A gente está começando a semana fazendo a melhor escolha, que é estar na presença do Pai. Deus abençoe o seu caminho, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe cada decisão que você precisa tomar nos próximos dias. Creia que Ele vai à frente. Se você convidar, Ele derrama sabedoria sobre a tua vida. Se você pedir, Ele derrama sabedoria. Se você o convidar, Ele vai caminhar contigo lado a lado durante os próximos dias e até que Ele venha. Eu creio muito nisso. Amém? Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos. E eu vou ler com vocês, diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos sobre outros 5 e o disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Essa parábola dos talentos, ela é contada por Jesus quando ele estava sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E por ele se sentar e parar e explicar, a gente consegue entender que o que ele estava querendo ensinar era algo muito importante. Por isso ele dedicou um tempo específico para isso. O capítulo 24 e as parábolas que estão ali no capítulo 25 que lemos agora, apesar de conterem histórias diferentes, tratam do mesmo assunto, a segunda vinda de Jesus. Ou seja, nesse momento, Jesus estava ensinando seus discípulos sobre como deveriam agir enquanto aguardavam a sua volta. E essa é a esperança do cristianismo. Jesus Cristo vai voltar. Por isso nós fazemos o que fazemos todos os dias, por isso nós pregamos o evangelho, por isso nós dedicamos a nossa vida, porque essa é a certeza que temos no coração. Jesus em breve voltará. E quando eu leio esse texto, é lindo ver o cuidado de Jesus com os discípulos nesses momentos finais de seu ministério terreno. E o mais bonito ainda é pensar que esse cuidado se estende a nós nos dias de hoje, porque Cristo deixou sua palavra, Deus deixou essa palavra de alguma forma e ela chegou até nós. Então, o cuidado que Jesus estava tendo com os discípulos ali de ensinar é o mesmo cuidado que ele tem para com todos nós, com todos os seus filhos e filhas. Durante todo esse tempo curto, né, que Jesus esteve aqui nesse mundo, durante o seu ministério terreno, ele não somente ensinou, capacitou, né, todos aqueles que o ouviram, que o seguiram, mas ele se preocupou em dizer sobre como nós deveríamos nos preparar para o encontro com ele novamente. Porque Jesus ele não está preocupado somente com o que fazemos aqui, com o resultado que temos para oferecer para ele aqui. Mas nessas parábolas nós vemos que a sua maior intenção é encontrar um povo preparado, pronto, que esteja ansiando por sua volta.
Mais do que aquilo que nós podemos oferecer para Ele neste mundo, Jesus se preocupa com a nossa salvação. E através desse texto, através dessa parábola, nós vemos que Ele nos chama à vigilância. Não porque está interessado naquilo que temos para oferecer. Não porque Ele está interessado nos resultados que nós temos para oferecer para Ele. Não, muito pelo contrário. Ele não precisa disso. Mas Ele se preocupa com a nossa salvação. Ele se preocupa em encontrar um povo preparado, um povo pronto, que está ansiando pela volta do seu Senhor. Aleluia. E isso é muito lindo. Você servir a um Deus que não se preocupa em aquilo que você faz, em aquilo que você tem para oferecer, mas se preocupa com aquilo que você é, para que você esteja pronto para encontrar com Ele. Ele nos chama a vigilância porque deseja nos encontrar. Ele nos chama a vigilância como servo porque Ele deseja nos encontrar como servos bons e fiéis, que esperam com alegria o retorno do seu Senhor. Nós servimos a um Deus que nos ama, não por quem somos, porque nós não temos nada para oferecer para Ele. Mas servimos a um Deus que nos ama, não pelo que fazemos, porque nós também não fazemos nada de bom que merecemos esse amor. Mas servimos a um Deus que nos ama, porque deseja nos encontrar, porque somos filhos e filhas amadas dele. Por esse motivo, Jesus ele nos ensinou: estejam preparados, porque quando eu voltar, eu quero encontrar e eu quero receber todos vocês. A parábola das 10 virgens, contada anteriormente, um pouquinho antes desse texto, nos mostra a necessidade de estarmos preparados e vigilantes para a sua vinda. Como alguém que está prestes a viver um momento muito glorioso, como um casamento. Essa é a parábola das 10 virgens. Mulheres que estavam preparadas para um momento glorioso, para a chegada do noivo. É isso que Jesus nos conta através dessa parábola. Essa é uma parábola, é uma exortação para que a igreja vigie, para que a igreja esteja atenta, para que a igreja esteja vigilante. Já a parábola que lemos nos talentos nos mostra como devemos estar atentos, cuidadosos, enquanto o aguardamos. É um chamado para a igreja trabalhar. Ou seja, Jesus está nos despertando hoje para vigiar e estarmos atentos, trabalhando enquanto aguardamos a sua volta. E vamos mergulhar um pouquinho nesse texto dos talentos rapidamente, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você durante esse dia. E é uma mensagem que você vai levar durante a semana inteira. Você vai precisar dessa mensagem essa semana. E olha só que interessante. A palavra talento aqui, ela não se refere a uma habilidade, mas era uma medida de peso da época. E era aproximadamente 35 quilos de ouro, prata ou de bronze. É isso que significa um talento, uma medida de peso. E o tema principal aqui é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. Essa é uma parábola sobre mordomia. E mordomia é um princípio onde reconhecemos que Jesus é o dono de tudo. E nós somos apenas os seus mordomos. Olha só que precioso isso. Entende-se, estudando um pouquinho no meio teológico, entende-se que esses talentos representam tudo, absolutamente tudo que receberam de Deus. Entende-se como dádivas naturais, que é o nosso corpo, nosso dons, talentos, educação, a nossa vida profissional, e também dádivas sobrenaturais, que é o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra. Por quê? O princípio da mordomia nos ensina que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. E o que Jesus nos ensina através desse texto é: precisamos aprender como administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja cheio de dúvidas, talvez você está começando essa semana e não tem noção do que vai fazer com aquilo que está diante de você. Talvez tem muita coisa na sua mão que você não sabe, não está sabendo lidar, não está sabendo como dar conta. E é por isso que essa palavra vai te direcionar durante os próximos dias. Como administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Primeiro, reconheça o Senhor como aquele que lhe confiou os seus tesouros. É uma honra a gente ser escolhido por Deus para cuidar dos seus tesouros. É um privilégio sem medida.
E a minha oração é que esse sentimento gere em nós um temor santo, gere em nós um temor santo em nossos corações, para que possamos a cada dia fazer o nosso melhor para Deus. Não tenha medo e nem pense que aquilo que está diante de você é grande demais. Lembre-se do que lemos aqui hoje nessa parábola. Deus confiou talentos a cada servo, de acordo com a sua própria capacidade. Deus nunca cobrará de você além daquilo que Ele mesmo te deu. Deus nunca cobrará de você algo a mais daquilo que Ele já te capacitou para fazer. Então, aquilo que está diante de você, você é totalmente capaz de administrar e de cuidar. Por isso, não temas. Tem gente que trava diante de algo que acha grandioso demais. Tem gente que não consegue dar um passo, tem gente que não consegue avançar, tem gente que não consegue evoluir. Mas em nome de Jesus, isso está sendo quebrado de você hoje através desse princípio. Ele confiou talentos a cada servo, de acordo com a sua própria capacidade. Então, o que está diante de você, você é totalmente capaz de administrar, de multiplicar e de fazer. Amém? Segundo ponto, faça tudo, trabalhe com zelo e fidelidade, não para os outros, mas para honrar o Senhor. Quando multiplicamos os recursos que Ele colocou em nossas mãos, nós demonstramos a nossa fidelidade a Ele. E toda semente de fidelidade gera frutos preciosos e será recompensada pelo Senhor, como nós vemos aqui nesta manhã. Por isso, não se preocupe quando não receber reconhecimento neste mundo por aquilo que está fazendo. Não espere reconhecimento deste mundo por aquilo que você está fazendo. Preocupe-se apenas em manter-se fiel e agradar o dono de todos os talentos que lhe foram confiados. É Ele quem nos recompensa e ninguém mais. Amém? Terceiro ponto, não seja negligente com os recursos que lhe foram confiados. Na parábola que nós lemos, o servo mau e negligente agiu assim, porque ele nutriu dentro dele um pensamento errado acerca de seu senhor. Por quê? Porque ele não conhecia o Senhor a quem servia. E por não conhecer, ele achou que ele era severo demais, que ele era injusto. Por isso enterrou o seu talento ao invés de multiplicar. Ao invés de pegar aquilo que lhe foi entregue e fazer algo bom com aquilo, de multiplicar, de trazer vida, ele enterrou o seu talento. O medo tomou conta dele e isso gerou esterilidade em sua vida. Talvez você está vivendo um momento onde nada frutifica, onde nada prospera. E a chave, o segredo está aqui. Você precisa conhecer o dono de todos os recursos e talentos que lhe foram confiados. Você precisa conhecer o seu Senhor. Uma falsa compreensão de seu Senhor torna-se muitas vezes uma desculpa de um servo que está apenas com preguiça de trabalhar, de multiplicar. E isso demonstra o perigo de não conhecer a Deus. Quando a gente não conhece o nosso Senhor, quando a gente não conhece a fonte de tudo aquilo que está na nossa vida, nós perdemos diversas oportunidades de ver diante de nós a nossa vida progredir e avançar de uma maneira gloriosa. Quando eu recebo algo, eu conheço o meu Senhor, eu conheço aquele que me entregou e eu me empenho em trabalhar, eu tenho plena convicção de que aquilo que eu estou fazendo vai avançar e vai progredir de uma maneira gloriosa. Conhecer o seu Senhor é aquilo que vai fazer com que você multiplique e transborde tudo aquilo que você tem recebido dele. A minha oração nessa manhã é que sejamos despertados aqui pelo Espírito Santo com essa verdade. Jesus Cristo em breve voltará. Mas enquanto ele não vem, que possamos estar vigilantes como as 5 virgens prudentes, mas também atentos e dedicados, como aqueles servos bons e fiéis. Que haja nessa manhã uma revelação ainda mais profunda sobre quem Deus é e o que Ele espera de nós. Jesus não quer o seu resultado. Jesus não espera de você performance. Ele não deseja a sua performance. Ele quer o seu coração por inteiro. O seu coração que aguarda com alegria pela sua volta. O seu coração que pega tudo aquilo que está diante de você e fala: eu preciso fazer algo para o meu Senhor. Eu preciso honrar Ele com os meus recursos, com aquilo que eu tenho, com tudo que eu sou. É isso que Jesus espera. Por isso, em resposta a esse amor incondicional,
Porque confiar talentos em alguém demonstra um amor incondicional. A gente não confia algo às pessoas, mas Jesus fez isso por nós, porque ele nos ama de uma maneira incondicional. E em resposta a esse amor, que nós possamos viver para Jesus com toda a intensidade do nosso ser. Em resposta a esse amor que confiou bens, talentos, dons, que possamos viver para Ele com toda a intensidade todos os dias da nossa vida. Seja um bom mordomo e honre ao Senhor com tudo o que você tem. Reconheça a sua soberania em todas as áreas da sua vida. Tudo o que fizer, faça pensando nele, para ele, e que a sua vida e tudo que você é seja sobre ele. Creia nisso. Deus concede bênçãos e graça transbordantes àqueles que são fiéis na administração daquilo que recebem. Por isso, o chamado para nós essa manhã é: tudo que está diante de você, tudo que está nas tuas mãos, foi o Senhor que te deu. Ele já te capacitou para que você multiplique, transborde e use todos esses talentos. Por isso, não temas. Você é totalmente capaz de ser um servo bom e fiel e de multiplicar todos os talentos que foram entregues em suas mãos. E eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração por você. Se você puder, se você conseguir, ligue seu pensamento no Senhor, feche seus olhos, mas faça essa oração em concordância comigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é maravilhosa, é preciosa demais. Tua palavra nos ajuda, nos orienta, nos prepara para algo muito glorioso, que é a sua volta. E mais do que isso, para aquilo que nós devemos fazer enquanto te aguardamos. Muito obrigada, Jesus, porque temos em nós essa esperança viva. Em breve o Senhor voltará. E nós, como noiva, como corpo, nós queremos estar preparados para te receber, para te encontrar. Obrigada por nos ensinar nessa manhã como nós devemos fazer isso. Pai, nesse momento eu quero orar por cada filho e filha que está aqui nesta manhã, que está com muitos desafios diante dele, que está com recursos, que está com tantas coisas em suas mãos e muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe como administrar. Eu quero orar também por aqueles que olham para suas mãos e não conseguem enxergar absolutamente nada. Espírito Santo de Deus, que os olhos sejam abertos aqui hoje, para que nós possamos entender que tudo aquilo que precisamos, que tudo aquilo que temos já vem do Senhor. E que o Senhor já nos confiou, já nos entregou talentos, aquilo que precisamos para multiplicar, para te servir, para viver nesse mundo, o Senhor já nos entregou. Por isso eu te peço, abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, para que a gente seja um bom mordomo daquilo que está diante de nós, para que a gente possa multiplicar com honra, com zelo, com fidelidade aquilo que o Senhor já nos confiou. Tudo que somos, tudo que temos vem de ti. E nós queremos te honrar e te servir de todo o nosso coração, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, conduza a semana dos teus filhos e filhas de uma maneira poderosa. Abençoe o trabalho, abençoe, Pai, tudo aquilo que está chegando diante deles, para que haja multiplicação na vida de cada um. Um dia o Senhor vai voltar e queremos ser como aqueles servos bons e fiéis, dizendo: Deus, aquilo que o Senhor me entregou, eu te honrei, eu fiz valer a pena, eu multipliquei e está aqui. Não porque o Senhor vai cobrar algo, não porque o Senhor vai exigir algo de nós, não, mas porque por amor a Ti nós dizemos: Senhor, está aqui. O que o Senhor me entregou está aqui. Eu multipliquei, eu fiz o meu melhor, porque eu te amo e eu te conheço. E eu sei que é isso que o Senhor espera de mim. Pai, que haja um conhecimento mais profundo sobre quem Tu és. Que possamos Te conhecer a cada dia mais. Não queremos apenas ouvir falar sobre o Deus a qual servimos, mas queremos conhecer verdadeiramente o Deus a qual servimos. Por isso eu te peço que seja uma semana de revelação sobre quem Tu és. Que seja uma semana de revelação sobre aquilo que está diante de nós e aquilo que devemos fazer. Que haja clareza nos nossos passos, nas nossas decisões, em tudo aquilo que nós vamos fazer durante essa semana, para que tudo, absolutamente tudo em nossas vidas, honre ao Senhor. Muito obrigada.
Eu quero abençoar o trabalho de cada um. Eu quero abençoar o dia de cada um. Eu quero abençoar a família de cada um, os filhos, casamentos, relacionamentos. Receba agora, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. E não se esqueça, o Senhor te entregou dons e talentos. Multiplique, honre a Ele com fidelidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida e a sua semana, para a glória e honra do nome dele.